Quero parabenizar a sua iniciativa de fazer essa audiência pública no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família. Cumprimentar os colegas que estão aqui presencialmente, deputado Alexandre Padilha, deputado Roberto de Lucena e também os que estão online. Cumprimentar os convidados que chegaram, particularmente o doutor Jorge Venâncio, e lamentar a ausência dos outros convidados que não tiveram a coragem de chegar, particularmente os que exerceram aí o estudo, né, os que comandaram esse estudo que está, nesse momento, em debate, em questão aqui na audiência pública. O que também não nos surpreende eles não estarem aqui, né? Apesar do desrespeito à própria comissão, ao próprio Parlamento brasileiro, mas, de fato, não me surpreende. Quando eu vi a audiência pública, a sua composição, eu, cá comigo, com meus botões, como diz o povo, eu pensei, eles não virão. Porque, de fato, vai se configurando aí, desculpe o termo, uma certa organização criminosa, né? Isso não é um estudo científico. Isso aí, como disse o Padilha, a gente não sabe os reais interesses, mas essas pessoas assassinaram 200 pacientes. E sem, ao que parece, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação com essas mortes ou com essas vidas, né? E eles vão ter que explicar. Certamente, o lugar de explicar, me parece, não será aqui, mas será na barra dos tribunais. E eu espero que essa explicação seja muito bem dada, porque nós vimos que, nesse período da pandemia, nós tivemos um festival de experimentos, né? Esse tentou dar uma face acadêmica, né? Escreveu um estudo, aparentemente faria algo correto, né? Quando fez lá em sua inscrição, disse que não era multicêntrico, organizou um processo com inscrição dentro da, vamos dizer assim, da aparente legalidade. Os outros fizeram meio que por baixo dos panos, né? A Prevent Senior foi algo que me chocou logo de início. Quando chegou a minha primeira denúncia, eu encaminhei, inclusive, à Agência Nacional de Saúde Suplementar, o caso que me chegou, e a CPI depois apurou. Quando houve o problema do Amazonas, da falta de oxigênio, a gente viu que o Ministério da Saúde próprio fez o experimento, um experimento claro, né, de transformar aquilo no chamado projeto piloto, um projeto de um experimento institucional do próprio governo. Então, foi um festival de experimentos, um festival de transformação das pessoas em cobaias das iniciativas de quem quer que fosse, tratando a vida das pessoas como algo secundário, né? Algo que não importa muito para quem quer experimentar em plena tragédia humanitária, em plena tragédia sanitária, em plena pandemia, em que o mundo inteiro se preocupou em como salvar as pessoas, e a gente aqui estava vendo como é que experimentava um pouquinho para ver o que dava certo, né? E como viabilizar as suas próprias teorias, né? Teorias da ineficácia de medicamentos, ou da ideologização daquilo que se convencionou chamar as teorias fundamentalistas do próprio governo, e que teve seus tentáculos através de determinadas empresas, como esse plano de saúde, ou como esses seguidores, né? Nesse caso aqui, como a gente ainda não entendeu exatamente qual era o interesse, eles vão ter que explicar, em algum lugar vão ter que explicar. Eu imagino que essa experiência, de fato, nós precisamos amplificar a denúncia. Eu não sei até onde isso ficou explicitado em algum texto do relatório da CPI. Eu não consegui ler aquele relatório inteiro ainda no seu pormenor. A gente leu, são 1.180 páginas, né? Não sei, eu cheguei a perguntar a um dos senadores da CPI, eles não conseguiram, não tiveram tempo deste caso ser destrinchado lá dentro. Mas me parece que foi registrado no relatório. Se foi registrado, a gente poderia ver de que forma isso pode ser adendado aos autos no processo de apuração da CPI, nas sequências dos tribunais por onde ela vai passar. Então, a gente poderia conversar, é uma proposta que eu agrego aqui, conversar com o relator da CPI, se na medida da apuração do Ministério Público do Amazonas, a gente não poderia agregar no processo de apuração da própria
dos próprios inquéritos que a CPI está provocando, se esse caso não poderia ser agregado por ali também, na medida em que a CONEP está levantando questões e os ministérios vão levantar questões. Isso é um primeiro caminho. O segundo é me somar às propostas que foram colocadas aqui pelo Alexandre Padilha, da gente reforçar o apoio às apurações que já estão em curso, né, nos ministérios públicos, para onde a representação, a partir da sua iniciativa, deputado Henrique Fontana, já estão acontecendo. Né? Terceiro lugar, eu acho que nós poderíamos, talvez, amplificar a denúncia dentro do parlamento. Não sei até onde nós não poderíamos chamar a CONEP, a Anvisa, os mesmos que estão chamados aqui, para uma comissão geral de plenário da Casa. Porque é um caso tão grave que eu acho que o parlamento inteiro deveria tomar conhecimento. Não só a Comissão de Seguridade, mas a Casa tomar conhecimento de um acontecimento como esse. A gente chamar uma comissão geral sobre a ética em pesquisa e trazer esse caso a público de uma forma mais amplificada, chamando outras entidades, chamando a Comissão de Bioética que a Fiocruz tem, chamar a CONEP, ou seja, fazer algo um pouco mais ampliado, para que a sociedade, o parlamento inteiro, conheça uma experiência grave como essa, de forma mais detalhada. Também concordo com a solidariedade pública, doutor Jorge Venâncio, acho que isso é importantíssimo da gente fazer, a começar pela moção da Seguridade, as diligências eu acho que são também reforçadas por nós, devem ser reforçadas por nós, né? Eu acho que outros parlamentares podem ser agregados aqui a esse trabalho, né? E eu não sei se tem ainda outros organismos que a gente pode provocar. Deputado Padilha, tem comissões de bioética, né, dentro de algumas instituições que a gente pode adendar o trabalho da própria Comissão de Seguridade. Eu sei que a Fiocruz tem uma comissão de bioética bastante atuante. Oi? Tem um sistema de CEPs, os CEPs locais. Né? Então, eu acho que a gente poderia, numa outra instituição nacional, para poder somar e fortalecer o CONEP e o próprio Jorge Venâncio, né, no sentido da solidariedade à sua posição. Então, é isso que eu queria agregar e me somando ao choque. Né, também vi as matérias e fiquei muito chocada. Cheguei a procurar o doutor Jorge Venâncio para prestar uma solidariedade pessoal e, ao mesmo tempo, provocá-lo no sentido da gente pensar iniciativas nesse momento tão duro, de conhecer, né, o nível da onde o ser humano pode chegar num momento como esse de pandemia. Parabéns, deputado Henrique Fontana. Obrigado, deputada Jandira Fegali, por sua importante contribuição. Bom, obrigado. Queria agradecer as manifestações aí do deputado Padilha, da deputada Jandira, e agradecer também os questionamentos que o deputado Lucena apresentou, que são oportunidade da gente esclarecer as questões. Primeiro, em relação à questão do uso em outros estudos, nós recebemos uma solicitação do pesquisador Flávio de suspensão de todos os estudos com a proxalutamida. E achamos uma coisa estranha, não aceitamos essa solicitação e fizemos uma resposta formal a ele, que depois eu faço questão de encaminhar aos senhores, inclusive, que está bem fundamentada e tudo. Mas, em síntese, o que fez a suspensão do estudo é que houve 200 óbitos que não foram esclarecidos, porque ele se recusou a apresentar as documentações necessárias, e, além disso, chamaram a atenção uma série de irregularidades na condução da pesquisa. Ou seja, ele aprovou uma coisa e, aparentemente, pelo menos, sujeito, evidentemente, à apreciação concreta dos documentos que ele pode apresentar, e isso vai ser feito pelo Ministério Público, ele realizou outra. Né? Então, a suspensão da pesquisa se deu por causa disso, não foi especificamente sobre a proxalutamida, que nos outros 2 estudos que estão sendo realizados e que a doutora Daniela citou, não tivemos notícia de eventos adversos graves. Então, achamos uma coisa estranha o pesquisador vir solicitar a suspensão dos demais estudos. Né? Não sei se está havendo receio de que os estudos apresentem resultados muito diferentes do dele. Mas achamos uma coisa não apropriada e, por isso, inclusive, fizemos uma resposta fundamentada à solicitação dele, que depois eu encaminho aqui ao conhecimento de todos os senhores.